Queria te convidar a não sair do culto. Se você precisar, só como urgência, quero ser muito breve aqui, não vou demorar muito. E você fica até o final dessa palavra, irmão. Por que que Jesus diz essa palavra aos seus discípulos? Porque havia, irmãos, uma inquietação no coração daqueles homens. Aqueles homens estavam preocupados. Aqueles homens estavam angustiados. Aqueles homens estavam perturbados, turbados, diz o texto. Porque Jesus estava anunciando a sua partida. Jesus estava vivendo, irmãos, os últimos dias com os seus discípulos, pessoalmente. Aquela última semana era a semana da Páscoa, e a gente viu que Jesus havia entrado na cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho, e as pessoas por onde ele passava, ovacionavam Jesus, com palmas nas mãos, com ramos nas mãos, e diziam: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Muitos sinais Jesus já tinha realizado naquela semana, sinais esses que impactaram não somente os judeus, mas impactaram também os gentios, e por isso eles estavam procurando saber quem era esse Jesus. Os líderes religiosos, com inveja, irados por causa da fama de Jesus, o tempo todo fazendo conspiração para matá-lo. E aí, como a gente viu na última semana, no capítulo 13, onde o pastor Elias aqui explicou para nós, que Jesus ele se reuniu num lugar, ele começa a conversar com seus discípulos, envolto de uma mesa, ele se levanta, ele pega uma toalha e coloca na cintura, ele pega uma água com bacia, ou melhor, uma bacia com água, e começa a lavar os pés dos seus discípulos, como sinal, expressando ali para eles uma lição de humildade. É aquilo que a gente faz quando a gente celebra a ceia do Senhor. E aí, irmãos, imagine o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele diz assim: se você quer ser grande, primeiro seja servo. Se o Filho do Homem, o Jesus encarnado, o Deus encarnado, 100% homem, 100% divino, 100% humano, ele se prostra diante dos seus discípulos e começa a lavar os pés deles. Eu e você, nós não vamos fazer isso? E aí Jesus celebra a ceia com eles. Ele pega os emblemas, pão, vinho, o pão que representa o seu corpo, que seria moído por nós, o vinho que representa o seu sangue, vertido na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. E após ministrar a ceia, Jesus ele começa a dizer umas palavras de consolo para os seus discípulos. Ele diz: é chegado a minha hora. Daqui a pouquinho eu estou indo embora. Eu vou deixar vocês aqui, mas não fiquem aflitos. Não fiquem conturbados. E aí, irmãos, os discípulos, eles não entendiam isso. Como é que pode um rei, um Messias, que viria, porque essa era a expectativa deles, um rei que viria instalar o seu reino na terra, um reino que os libertaria do jugo dos romanos. De repente esse rei Jesus, esse Messias, está indo embora.
E Jesus diz: eu vou embora, mas não fique com seus corações turbados, aflitos, porque a expectativa deles, daqueles homens, estava indo por água abaixo. Não é verdade que a gente hoje, você, a gente vive muitas vezes assim, com os nossos corações aflitos. A gente vive num tempo em que tudo está de ponta cabeça. E isso angustia-nos. Isso nos provoca sofrimento. E muitas pessoas, infelizmente, estão vivendo assim. Estão olhando para as coisas, estão olhando para os acontecimentos, e muitas delas têm perdas, têm as traições, foram abandonadas, decepções, o teu sonho que não foi realizado, coisas que você planejou e não deu certo, isso frustra você, isso decepciona você. Assim como os discípulos, irmãos, que estavam aflitos, naquele momento, Jesus deu uma palavra de consolo para eles. Como Ele está nesta manhã também dando uma palavra de consolo para você que está angustiado, para você que está preocupado com esta vida. Essa é a primeira palavra que Jesus dá. É uma resposta àquilo que os discípulos estavam sentindo. Ele diz: não se turbe o vosso coração. E aqui, irmãos, nós temos uma ordem de Jesus. Não fiquem com seus corações inquietos. Não se turbe. E a palavra turbar, ela significa, ela quer dizer algo assim algo que está em desordem, que está fora do equilíbrio. E os discípulos estavam vivendo isso. E Jesus diz: não fique com seus corações agitados, preocupados. Como eu disse, muitas vezes nós também vivemos assim, agitados, preocupados, angustiados. Mas meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, nessa manhã, se você está assim, angustiado, pelas preocupações da vida, pelas dificuldades da vida, Jesus, Ele pode te dar uma paz indivisível, uma paz que preenche a nossa alma, uma paz que supera as nossas expectativas, mesmo vivendo nesse tempo tão dificultoso. Os discípulos estavam com seus corações tristes, porque aquele com quem eles conviveram durante 3 anos, aquele com quem eles tiveram um relacionamento, aquele com quem eles reconheceram que Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da vida deles, estava de partida. E eles não conseguiam entender isso. Porque Jesus, Ele veio com uma missão. E eles não conseguiam entender acerca de tudo aquilo que Jesus veio cumprir. O seu reino. O Messias, o Rei Jesus, maravilhoso. Que fez milagres, que fez sinais, que fez maravilhas. Agora não cabe na cabeça daqueles homens entender isso. Ele está indo embora. Às vezes na nossa vida é assim. A gente não entende muitas coisas. A gente olha para cá, a gente olha para lá, a gente olha para as situações, a gente olha para a nossa vida e a gente não vê respostas. A gente não entende o que está acontecendo. Tanta violência, tanta corrupção, tanta maldade, o mal proliferando a cada dia mais.
isso nos traz angústia. E Jesus, olhando para isso, olhando para a tua angústia, ele traz uma palavra de consolo. Não se turbe o vosso coração. Além dessa palavra de consolo, Jesus traz também uma palavra para nós hoje de confiança. Assim como ele disse para os seus discípulos: não fiquem aflitos, vocês não precisam ficar aflitos. Não se turbe o vosso coração. Aqui uma palavra de consolo. E agora ele diz uma palavra de confiança. Olha, credes em Deus, crede também em mim. Agora Jesus vai dizer assim: olha, vocês precisam crer em Deus. Vocês precisam confiar em Deus. Parece, irmãos, que a gente está perdendo essa confiança. Não parece que a gente está perdendo essa crença no tempo que nós estamos vivendo? Porque as pessoas olham, quando a gente fala para as pessoas: ó, você precisa confiar em Deus, você precisa crer em Deus. As pessoas, elas têm três perspectivas. Tem aquelas que dizem assim: ah, eu não creio em Deus. Eu não acredito que Deus possa fazer alguma coisa na minha vida. Eu já ouvi isso. E a pessoa que tem essa visão, ela está pensando somente aqui nessa terra. Então sabe o que ela faz? Ela pega, aproveita, gastar toda a sua vida nessa vida. Porque não tem perspectiva para ela futura, ela não acredita. Então ela diz assim: eu vou aproveitar toda a minha vida nessa vida, porque eu não acredito que tenha uma vida futura. Mas tem aqueles que têm a segunda perspectiva, que é uma perspectiva deísta. Deísta. Essa perspectiva é, quando você fala para essa pessoa: você precisa confiar em Deus, crer em Deus. Ela diz assim: eu creio em Deus. Eu creio que Deus fez todas as coisas, que Deus criou a natureza, que Deus fez tudo, o universo, Deus pôs ordem em tudo, eu creio em tudo nisso. Mas Deus, Ele é tão grande, Ele não vai se importar comigo. Deus criou tudo isso, mas Ele me deixou de lado. Ele não vai se importar, Ele tem tantas coisas mais importantes. Ele não vai se importar comigo. Uma visão errada, uma perspectiva errada. Mas tem essa terceira perspectiva, daqueles que, e ela é chamada de teísta. Confiam em Deus, acreditam que Deus criou todas as coisas, criou todos nós, o mundo que nós vivemos, criou a fauna, a flora, os animais, criou eu e você, criou tudo. E mesmo assim, Ele continua se preocupando comigo e com você. Mesmo assim, esse Deus todo-poderoso, grandioso demais, continua cuidando de tudo aquilo que Ele criou. Ele fez isso, irmãos, porque Jesus disse isso, porque Ele tem um propósito. Quando Ele diz: creio em mim, creio em Deus, creio em mim também. Por que Jesus fala creio em Deus e depois creio em mim? Porque Ele próprio, Ele deu provas de tudo o que Ele fez aos seus discípulos. Tudo que Jesus fez aos seus discípulos, tudo aquilo que eles presenciaram, Jesus diz para eles: vocês viram, vocês presenciaram, então creio em mim também. Quantas coisas Deus já fez na tua vida? Quantas coisas o Senhor Jesus já fez nesta igreja? E nós vamos deixar de crer em Jesus? Nós vamos continuar duvidando do poder do nosso Senhor Deus? Creio em mim.
uma palavra de consolo, uma palavra de confiança. Mas Jesus também dá uma palavra de esperança. Versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que palavra de esperança. Essa palavra de esperança, irmãos, para nós, Jesus vai dizer duas coisas aqui. Ele está falando do céu. Ele está falando de uma morada. E Ele está falando para mim e para você, olha, filho, filha, para essa morada onde eu estou indo, eu vou voltar um dia. E vou levar cada um de vocês comigo para morar juntamente comigo. Irmãos, a gente precisa entender isso. Que aquele que crê em Jesus, que confia verdadeiramente em Jesus, anda com Ele, vai um dia morar no céu, vai morar nas mansões celestiais. Não é aqui o fim da nossa vida nessa terra. E aí Jesus dá uma palavra ainda mais de esperança para nós. Ele vai dizer assim, que um dia Ele vai romper as portas celestiais. E Ele vai nos conduzir por um novo e vivo caminho. E nós vamos entrar com Ele na sua glória. Ele diz, olha, eu voltarei. E eu levarei vocês comigo. Todos vocês que creram em mim. Todos vocês que andaram comigo. Todos vocês que tiveram intimidade comigo. Eu voltarei. Eu buscarei vocês. E levarei vocês para viverem comigo eternamente. Você crê nessa palavra? E aí, vai chegar um dia, que Ele vai voltar nas nuvens dos céus, com poder e muita glória, para buscar os seus filhos. A palavra do Senhor vai dizer para nós, que aqueles que morreram em Cristo Jesus, serão ressuscitados, e receberão um corpo de glória. E aqueles que estiverem vivos, serão transformados para também receber um corpo celestial igual ao do Senhor Jesus. E a gente vai estar com Ele, celebrando as bodas do Cordeiro para todo sempre. Isso é uma palavra de esperança para nós. Isso é uma palavra de confiança. Porque a nossa esperança, irmã, não pode estar aqui nessa terra. Nossa confiança não pode ser nas coisas daqui, gente. Nossa esperança não é aqui nessa vida. Nossa esperança é irmos para morar nas mansões celestiais. Chegará um dia em que a Bíblia declara para nós, que um dia nós estaremos diante do Senhor Jesus Cristo, face a face. Nós estaremos diante do Cordeiro de Deus, celebrando ao Senhor. Irmão, irmã, diaconisa Uda, sabe essa dor que a senhora sente? Ela não vai sentir mais. Cauê, a Bebel passou mal essa semana, ela não vai sofrer mais nenhum dano, Cauê. Essas lágrimas que saem dos nossos olhos, irmãos, Jesus promete, Ele vai enxugar toda lágrima. Esse sofrimento, essas angústias que você está passando aqui, não vai ter mais, gente. Porque nós vamos viver na eternidade com o nosso Pai Celestial. Nós vamos entrar na cidade de Jerusalém, na Nova Jerusalém. Você vai lá? Vai estar lá? Metade dos irmãos falaram. Você vai estar lá? Amém. Glória a Deus. E a última palavra que Jesus dá para os seus discípulos. Uma palavra de direção. A partir do versículo 4. Ele diz assim: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida.
Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Jesus disse assim, irmãos, vocês sabem o caminho. Olha tudo isso que eu falei para vocês. Palavras de consolo, palavras de confiança, palavras de esperança. Vocês sabem para onde eu vou. Aí o Tomé, aquele que a gente conhece como, a gente tem esse camarada, a gente olha para ele e diz, esse é o incrédulo Tomé. O Tomé entra em cena. A gente olha para esse camarada e diz, ele não acredita em nada. Será que muitas vezes a gente não toma essa mesma postura? Às vezes a gente duvida. Aí então o Senhor Jesus diz para Tomé, ou melhor, Tomé diz, Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como saber o caminho, Senhor? Então Jesus dá uma palavra de direção para Tomé, para mim e para você. A palavra de direção é, primeira coisa, eu sou o caminho. Jesus não vai dizer eu sou um caminho. Olha o artigo, Jesus vai dizer eu sou o caminho. Jesus vai dizer para mim e para você, Jeremias, eu sou o caminho, Jeremias. Jesus vai dizer para você, Daniel, eu sou o caminho. Jesus vai dizer para a igreja da Barreirinha, eu sou o caminho. Não existe atalho, meus irmãos. Pessoas estão procurando atalho por aí. Pessoas estão procurando, buscando aqui, buscando ali, apóstolo tal, reverendo tal, arcanjo tal, querubim tal, pastor coach tal. E Jesus está dizendo para nós, eu sou o caminho. Não existe outro além de mim. Você está no caminho certo, meu irmão. Não vá beber água suja em outro lugar, como diz um amigo meu aqui. Mas as pessoas não se contentam. E vai lá buscar. Não, eu vou buscar conhecimento lá, irmão. Não, eu vou buscar lá mais. Busca conhecimento aqui, ó. Não estou desprezando que você não deva buscar lá se aprimorar, não é isso. Mas a gente não pode, irmãos, colocar a nossa esperança naquilo. Porque Jesus é o único caminho. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, ele vai falar, capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, não há um outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só existe um nome, um mediador entre Deus e os homens, que nos leva à salvação, que nos leva para a casa do Pai. Por isso Jesus disse, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ninguém, irmãos, nada. Nenhuma pessoa pode ir na casa do Pai, se primeiro não crer em Jesus. Por que isso, Eliel? É simples. Como o tema do retiro dos jovens. É simples. Porque Ele morreu por nós. Foi Ele que morreu, que deu a sua vida por nós. Foi Ele que ao terceiro dia ressuscitou. Foi Ele que rasgou o véu do templo de cima a baixo. Foi Ele que derramou o seu sangue para a remissão dos meus e dos seus pecados. E agora, irmãos, a palavra do Senhor diz que eu e você temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Nós temos livre acesso ao Pai Celestial. Você consegue entender isso? Foi toda aquela obra que Ele fez, que nós estudamos na lição de hoje. Nós temos livre acesso ao trono da graça. Então, meu irmão, minha irmã, você que está visitando a gente, não saia daqui hoje sem essa clara certeza da tua salvação. Não saia daqui sem essa certeza no teu coração de que você é um salvo em Cristo Jesus. Porque só existe um caminho.
Jesus é o caminho. Segunda coisa que Jesus vai dizer aqui: eu sou a verdade. Por que Jesus fala, irmãos, eu sou a verdade? Muitas pessoas aí, elas acham que existe uma luta entre Deus e o diabo. Equipara Deus e o diabo assim, ó. Não, irmãos. De jeito nenhum. Deus está aqui, ó. O diabo. Não existe luta, porque o nosso Deus, Ele é mais do que vencedor. A Bíblia já fala isso para nós, que Ele é o vencedor invicto. Ainda que a gente nós temos que compreender quem é o inimigo das nossas vidas, sim. Mas o nosso Deus, Ele é mais do que vencedor. Ele já venceu essa batalha, Ele é o soberano, tudo está no controle dEle. Então por que existe... Por que Jesus diz, eu sou a verdade? Então não tem luta? Existe uma luta, assim, entre a verdade e a mentira. João capítulo 8, 44, diz que Satanás, ele é o pai da mentira, meu irmão. E ele está o tempo todo dizendo para mim e para você, levando-nos a viver uma vida cristã de mentira. Ele está nos incentivando o tempo todo, ó, você até vai na igreja, mas você não vai adorar. Infelizmente, tem muitas pessoas vivendo uma vida cristã mentirosa, falsa. Eu até vou para o culto, mas eu não me comprometo com o Senhor que é adorado no culto. Eu até ajudo lá, eu até contribuo, eu até canto um cântico de lá de vez em quando, mas depois eu saio daqui e vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Eu até entendo que eles ensinam lá a palavra, é verdade. O ensino lá é bom, é legal. Mas obedecer essa verdade, não é para mim. É muito difícil. Felizmente, crentes estão vivendo uma vida cristã mentirosa. Aqui vem, chora, adora, levanta a mão, pula. E lá na rua, lá no meio dos amigos, lá nas redes sociais, como é que está lá? Não se compromete com o Jesus que é adorado aqui, sabe por quê? Porque quem se compromete com o Senhor Jesus, Jesus vai dizer assim, algo muito lindo. Um versículo bem conhecido de vocês, João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade é Jesus, irmãos. E esse Jesus, que é a verdade, Ele desmascara toda mentira, toda falsidade. Então não dá para viver uma vida cristã mentirosa. Ou você se compromete, ou... Porque Jesus vai desvendar um dia. Toda a vida cristã mentirosa, Jesus vai desvendar. Ele vai desmascarar tudo isso. Mas por fim ele termina dizendo, eu sou a vida. João 10 diz assim, o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Olha só, o autor da vida, que é Jesus, me chama e te chama para viver uma vida plena com Ele. Ele nos chama para viver uma vida plena, meus irmãos. Muitas pessoas estão procurando aí o sentido da vida, né? E a gente aprende na palavra de Deus lá com um camarada lá atrás, que foi muito sábio. Salomão, capítulo 2 de Eclesiastes. Salomão, um sábio rei, ele procurou o sentido da vida. Ele procurou o sentido da vida e ele foi buscar nas bebidas, nas melhores bebidas do mundo. E ele bebeu, mas ele não encontrou o sentido da vida. Salomão,
ele buscou o sentido da vida, dos relacionamentos com as mulheres, com as 1000 mulheres que ele tinha, mas ele não encontrou o sentido da vida. Salomão, ele buscou o sentido da vida na fama, e ele foi um dos homens mais famosos da sua época, mas ele não encontrou o sentido da vida. Então Salomão buscou o sentido da vida nas riquezas, no dinheiro, e ele não encontrou o sentido da vida. Porque o que o ser humano mais quer, irmão, nessa vida? Prazer, poder e riqueza. Por que você luta diariamente aí? Eu quero galgar algo mais, eu quero... E aí dedica toda a sua vida para isso. Não estou dizendo que está errado, não é isso. Mas o rei Salomão termina dizendo que ele procurou o sentido da vida em tudo isso. E o que ele termina dizendo? Foi como correr atrás do vento. Você já correu atrás do vento? Quem já correu atrás do vento? Tem como, irmão? Sentido da vida. Salomão vai dizer que ele procurou em tudo isso e ele não encontrou, e ele termina dizendo que tudo é vaidade. Quanta vaidade, né? Nós estamos vivendo hoje. Tudo é vaidade. Só que a gente não entende isso porque a gente está pensando só aqui nessa terra. A gente pensa nas coisas aqui somente. E a gente sofre por isso. E o nosso coração fica angustiado. Fica aflito. Eu queria terminar dizendo para você que o sentido da vida, irmãos, só Jesus pode dar o verdadeiro sentido de vida para nós. Só Jesus pode nos dar o verdadeiro sentido de vida para nós. Se você está procurando em outro lugar, meu irmão, você vai bater, vai correr atrás do vento. Então, nesta manhã, você que está com o coração aí preocupado. Léo, vem fazer um barulho aqui, Léo. A gente já vai orar. Você que está com o coração preocupado aí. Você que está pensando aqui nessa vida. Está aflito. Está aí, talvez, angustiado. Senhor, o que vai ser da minha vida? Tenho esse problema para resolver. Eu tenho isso no meu trabalho. Senhor, eu tenho aquilo. Eu tenho meu filho. Eu tenho as minhas coisas. Jesus diz assim, irmãos, e Ele está olhando para a sua vida agora. Ele está olhando para mim e para você. Ele sabe o que a gente está sofrendo. Ele sabe que a gente precisa dEle. Ele está dizendo para mim e para você, olha, não se turbe o vosso coração. Não fique angustiado. Não fique preocupado. Você não é dessa vida aqui, dessa terra. Você é do céu. Você vai para um lugar especial. Eu preparei algo tremendo para você, meu filho e minha filha. Eu quero te dar a vida. Eu quero te dar algo que você nem imagina, que não subiu à nossa mente, não foi no coração. É aquilo que Deus tem preparado para nós, irmãos. Mas não saia daqui dessa manhã, desse culto, sem a certeza clara de que você vai subir e você vai morar com o Senhor. Não saia daqui hoje sem essa convicção, sem essa certeza da salvação que só Jesus pode te dar. Não se turbe o vosso coração. Acalma o teu coração, porque eu sou o caminho que te leva a viver uma vida de verdade. Eu sou o caminho que te leva para viver uma vida abundante. Eu sou o caminho que te leva para viver uma vida eterna com Deus. Você crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Você crê, tem essa certeza de que se Jesus vier daqui a 5 minutos, você vai para o céu com Ele?